Você já parou para pensar que talvez a resposta para tudo o que você procura já esteja entre nós, e mesmo assim, milhões continuam sofrendo? Talvez não seja falta de fé, nem falta de oração, talvez seja apenas falta de entendimento. E se eu te dissesse que neste vídeo você pode enxergar algo que sempre esteve diante dos seus olhos, mas quase ninguém percebe? Há mais de 2000 anos, uma mensagem ecoou na noite mais comum da história, mas carregava o poder de mudar o destino da humanidade. A Bíblia registra em Evangelho de Lucas 2:11: Hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Perceba a palavra hoje, não amanhã, não no futuro, hoje. A salvação não foi prometida como algo distante, mas como uma realidade presente. Mesmo assim, o que vemos hoje é um mundo cansado, pessoas sobrecarregadas, corações vazios, tentando encontrar soluções em todos os lugares, menos naquele que a própria palavra aponta como o caminho. Isso levanta uma pergunta desconfortável. Como a salvação pode estar tão perto e ainda assim parecer tão distante para muitos? Talvez você tenha chegado até aqui carregando problemas que ninguém vê. Lutas internas, medos silenciosos, situações que parecem não ter saída. E é exatamente por isso que você precisa continuar neste vídeo, porque o que vamos revelar daqui a pouco pode mudar completamente a forma como você enxerga Jesus. Não apenas como alguém que nasceu, mas como alguém que ainda age hoje. E antes de continuar, deixa eu te dizer algo de forma bem sincera. Se essa mensagem fizer sentido para você, se em algum momento você sentir que Deus está falando com o seu coração, considere se inscrever no canal. Não por números, mas porque aqui nós falamos de fé de forma simples, profunda e verdadeira. E você não está aqui por acaso. Fica comigo até o final, porque ao longo deste vídeo você vai entender por que a salvação já está entre nós, porque Jesus continua sendo a resposta para todos os tempos e qual é a decisão que cada um de nós precisa tomar quando percebe que o Salvador nunca esteve distante. Ele sempre esteve presente. Ignorar uma verdade não faz com que ela deixe de existir. Muitas pessoas continuam sofrendo não porque Deus falhou, mas porque nunca pararam para compreender o que Ele já fez. A dor permanece quando a solução é rejeitada, desconhecida ou deixada de lado. Talvez você esteja lutando há anos com o mesmo problema. Ora, chora, tenta de novo e nada muda. Isso gera cansaço espiritual, aquela sensação de que a fé está fraca ou que Deus está distante. Mas e se o problema não for a falta de resposta, e sim a falta de percepção? Jesus não veio apenas anunciar esperança futura, ele veio inaugurar uma nova realidade espiritual. Uma realidade onde a salvação não é apenas um conceito religioso, mas um acesso direto à restauração, à paz e ao perdão. O que machuca é perceber que muitos continuam presos a dores que já poderiam ter sido curadas. Culpa, medo, traumas, ansiedade, pesos que Cristo já carregou, mas que ainda insistimos em segurar sozinhos. Talvez essa seja a razão pela qual este vídeo chegou até você agora. Não por coincidência, mas como um convite para abrir os olhos espirituais e enxergar algo que sempre esteve disponível. E se em algum momento você sentir que isso está falando diretamente com a sua vida, fique conosco. Essa mensagem vai se aprofundar, e o que vem a seguir pode ser exatamente o que você precisava ouvir hoje. Quantas vezes você já pediu uma resposta a Deus e achou que o céu ficou em silêncio? Esse sentimento de distância é mais comum do que parece. Muitas pessoas acreditam que Deus responde apenas em momentos extraordinários, quando, na verdade, Ele age no cotidiano. A grande questão é que procuramos respostas em lugares errados. Buscamos em pessoas, em conquistas, em explicações humanas, mas esquecemos de olhar para aquilo que Deus já revelou de forma clara.
A salvação nunca foi apresentada como algo escondido ou inacessível. Pelo contrário, ela foi anunciada publicamente de forma simples para que qualquer pessoa pudesse compreender. Quando entendemos isso, algo muda dentro de nós. A ansiedade diminui, o desespero perde força e a fé começa a se tornar prática, real, viva. Não porque os problemas somem, mas porque agora sabemos onde buscar socorro. Talvez a resposta que você tanto procura não esteja em um milagre distante, mas em uma decisão interior que você ainda não tomou. E essa decisão começa com o entendimento. Continue aqui, porque estamos construindo essa resposta passo a passo. E mais adiante, você vai perceber o quanto tudo isso faz sentido. Essa é uma das perguntas mais importantes da vida cristã. Como alguém pode orar, ir à igreja, ler a Bíblia e ainda assim se sentir vazio, confuso e distante de Deus? A resposta é desconfortável, mas necessária. Buscar a Deus não é o mesmo que caminhar com Ele. Muitos conhecem informações sobre Jesus, mas poucos vivem um relacionamento real com Ele. Existe uma diferença enorme entre religiosidade e fé viva. A religiosidade cria rotinas, a fé transforma o coração. Quando confundimos as duas coisas, acabamos frustrados, achando que nada funciona. Isso gera um ciclo perigoso. A pessoa continua fazendo tudo certo, mas por dentro está cada vez mais cansada. E então começa a pensar que o problema é ela, quando na verdade o problema é o caminho escolhido. Talvez você esteja nesse lugar agora. E se estiver, não se culpe. Esse vídeo existe exatamente para te mostrar que há um caminho mais simples, mais leve e mais verdadeiro. E daqui a pouco, vamos falar sobre como sair desse estado de confusão espiritual e encontrar direção novamente. Existe um vazio que nada neste mundo consegue preencher. Não importa quanto você conquiste, quem esteja ao seu lado ou quantas tentativas faça. Em algum momento, o silêncio interior volta. Muitos tentam preencher esse vazio com coisas boas, até mesmo com a religião. Mas quando a fé se torna apenas obrigação, ela perde o poder de transformar. Esse vazio não é um defeito em você. Ele é um sinal, um lembrete de que fomos criados para algo maior, para um relacionamento que vai além do material e do emocional. Quando ignoramos isso, buscamos substitutos. E cada substituto funciona por um tempo, até falhar. E quando falha, a frustração é ainda maior. A boa notícia é que esse vazio tem um propósito, nos conduzir ao lugar certo. Ele aponta para Jesus, não como um complemento da vida, mas como o centro dela. E no próximo bloco, vamos começar a mostrar com clareza porque Jesus é o caminho e como essa verdade muda tudo quando é realmente compreendida. Muitas pessoas dizem, eu tenho fé, mas mesmo assim vivem angustiadas. E isso acontece porque fé não é apenas acreditar que Deus existe, é saber em quem confiar e onde depositar a esperança. Às vezes, colocamos nossa fé em soluções rápidas, em promessas humanas, em atalhos que parecem mais fáceis. E quando tudo falha, achamos que a fé não funciona. Mas a fé nunca foi o problema. O problema é o alvo. Quando direcionamos nossa fé para o lugar errado, a frustração é inevitável. A Bíblia nunca prometeu que a vida seria sem problemas, mas garantiu que existe um caminho seguro em meio a eles. E esse caminho não é um sistema, uma ideia ou uma religião. Talvez você esteja procurando respostas no lugar errado há muito tempo. E reconhecer isso não é fraqueza, é o primeiro passo para a transformação. Daqui a pouco, você vai entender por que mudar o foco muda completamente o resultado. Aquela noite em Belém parecia comum. Pastores cuidavam de ovelhas. O mundo seguia seu ritmo normal, até que o céu decidiu intervir. O anúncio não foi feito a reis, nem a líderes religiosos, mas a homens simples. Isso já revela algo profundo. A salvação não seria elitista nem distante.
A palavra Salvador carrega um peso enorme. Significa libertador, aquele que resgata, aquele que entra na história para mudar o final. Esse anúncio não falava apenas de um nascimento, mas de uma missão. Uma missão que começava ali, mas que ecoa até hoje. O céu estava dizendo claramente: Deus não está distante. Ele entrou na história humana, e entender isso muda completamente a forma como enxergamos nossas próprias lutas. Quando lemos esse versículo rapidamente, podemos achar que ele se refere apenas ao passado, mas a mensagem vai muito além daquele momento. Hoje vos nasceu o Salvador, revela urgência, presença e acessibilidade. Não é uma promessa vaga, é uma realidade ativa. Muitos acreditam que a salvação é algo que só se manifesta depois da morte, mas a Bíblia mostra que ela começa aqui, agora, no coração. Isso significa que paz, perdão e restauração não são recompensas distantes, mas presentes disponíveis. O problema é que poucos se apropriam disso. Não por falta de convite, mas por falta de entendimento. E quanto mais você entende essa verdade, mais sentido a fé começa a fazer. O nascimento foi apenas o começo. A missão de Jesus Cristo sempre foi clara: reconectar o homem com Deus. Ele não apontou vários caminhos, nem sugeriu alternativas. Ele se apresentou como o caminho. Isso incomoda, porque exige decisão. Não dá para seguir vários caminhos ao mesmo tempo. Ser o caminho significa direção, segurança e destino. Quem caminha sem direção se perde, mas quem segue um caminho encontra sentido. Jesus não apenas ensina o caminho, ele caminha conosco nele. E é por isso que confiar nele muda tudo. Muitas dores não são visíveis, mas são profundas. Feridas emocionais, culpas antigas, palavras que machucaram e nunca cicatrizaram. Jesus não veio apenas para resolver questões espirituais abstratas. Ele se importa com o coração, com a mente e com os relacionamentos. Onde há perdão, há cura. Onde há verdade, há libertação. E onde ele entra, nada permanece igual. Famílias são restauradas, corações são alinhados e a paz começa a ocupar o lugar do medo. Isso não significa ausência de problemas, mas presença de esperança. E no próximo bloco, vamos falar sobre a decisão pessoal que transforma tudo isso em realidade. Muitas pessoas dizem que Deus está longe, mas raramente param para pensar se não são elas que criaram essa distância. Tentamos controlar tudo, resolver tudo, carregar pesos que nunca fomos feitos para carregar. Existe uma falsa ideia de que pedir ajuda a Deus é sinal de fraqueza, mas na verdade é o maior sinal de maturidade espiritual. Reconhecer limites não afasta Deus, aproxima. Quando tentamos resolver tudo sozinhos, nos cansamos, nos frustramos e aos poucos vamos perdendo a esperança. Não porque Deus se afastou, mas porque paramos de confiar. Jesus nunca prometeu que não teríamos problemas. Ele prometeu presença, caminhar junto, sustento no meio da dor. Talvez hoje seja o dia de parar de lutar sozinho e permitir que Ele caminhe com você. E essa simples mudança de postura pode ser o início de uma transformação profunda. Imagine alguém que passou anos buscando respostas, pulando de lugar em lugar, tentando preencher um vazio que nunca ia embora. Por fora, tudo parecia normal. Por dentro, um caos silencioso. Essa pessoa orava, acreditava em Deus, mas não conseguia sentir paz. Até que um dia entendeu algo simples. A salvação não era algo que precisava ser conquistado, mas recebido. Quando essa verdade se tornou clara, o peso começou a sair. Não porque os problemas desapareceram, mas porque agora havia direção. Essa história se repete todos os dias. Talvez não com grandes milagres visíveis, mas com mudanças profundas no coração. E talvez, de alguma forma, essa história também fale sobre você. Porque entender que Jesus já está presente muda tudo. A salvação nunca foi imposta, ela sempre foi oferecida.
Deus respeita decisões, mesmo quando elas nos machucam. Muitos preferem continuar no controle, mesmo cansados. Preferem a segurança do conhecido, mesmo que doa. Aceitar a salvação exige humildade, exige reconhecer que precisamos de ajuda. E essa é a parte mais difícil para muitos, mas também é a mais libertadora. Porque quando entregamos o controle, encontramos descanso. Hoje, a salvação continua disponível. A pergunta é, o que você vai fazer com ela? Essa escolha é pessoal. Ninguém pode decidir por você. O maior erro não é duvidar, é adiar. Achar que amanhã será um dia melhor para mudar, para se entregar, para decidir. O tempo passa, a dor continua e o coração vai endurecendo sem perceber. Não porque Deus se calou, mas porque a decisão nunca foi tomada. Milagres muitas vezes começam com um passo simples de fé, não algo grandioso, apenas um sim sincero. Quando adiamos, perdemos momentos preciosos de transformação. Talvez você esteja a uma decisão de distância de viver algo novo. E essa decisão pode ser hoje. Chegamos ao ponto mais importante deste vídeo. Não é sobre informação, é sobre decisão. Tudo o que você ouviu até aqui converge para este momento. A salvação já está entre nós. Ela não depende de merecimento, passado ou perfeição. Depende apenas de aceitação. Talvez você sinta algo no coração agora. Um chamado suave, um incômodo, uma paz diferente. Não ignore isso. Se essa mensagem falou com você, faça uma oração simples, aí mesmo onde você está. Fale com Deus com sinceridade. Ele ouve. E se você deseja continuar caminhando nessa jornada de fé, se inscreva no canal. Aqui nós caminhamos juntos, aprendendo, crescendo e fortalecendo a fé todos os dias. A salvação já chegou.